Bom, dando sequência então ao nosso fórum, eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos vocês, todos os nossos apoiadores, a Petrobras, o Itaú Cultural, a FGV, o próprio Museu do Futebol que nos recebeu aqui. E queria pedir então para o Ronaldo Bianchi, o ministro Sérgio Saleitão, que tomassem aqui o palco, para sem mais formalidades, dar uma sequência na fala. Por favor, já subimos. Secretário Romildo, por favor, você pode também nos acompanhar aqui? E agora, nesse período da tarde, o ministro vai abrir os trabalhos e o tema também vai ser o papel da economia na cultura e economia. E eu convidei o nosso secretário Romildo, que também falou pela manhã, aqui para nos acompanhar. Vamos? Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer aos organizadores pelo convite para estar aqui com vocês esta tarde. Bianchi, obrigado aí pela introdução. Romildo, é um prazer dividir aqui essa mesa com você. Eu preparei aqui uma apresentação para vocês com o intuito de compartilhar um pouco da visão que nós temos hoje no Ministério da Cultura sobre a área, sobre o setor, e também compartilhar um pouco do que nós estamos fazendo de concreto, né, de objetivo no Ministério. Eu vou começar então com essa questão aí da dimensão econômica das atividades culturais e criativas. Em termos de posicionamento, o que nós temos projetado a partir do Ministério é essa ideia de um novo olhar sobre a cultura e sobre a política cultural. É óbvio que para nós que somos da área, que somos do setor, não é exatamente uma abordagem nova, né? Ou então, se a gente for pensar numa perspectiva chinesa, então é realmente uma abordagem nova, porque isso aí é uma visão que tem 20 anos e, portanto, se pensarmos em 5.000 anos de história da humanidade, é algo relativamente novo. Mas nós temos proposto isso muito claramente a partir do Ministério, feito um convite, né, aos demais agentes públicos e políticos, a mídia, a sociedade em geral, para que passemos a ter um olhar diferente daquele que vem sendo tradicionalmente o olhar sobre a cultura. Para onde eu estou isso? Ali. Não. Foi? Tá. Ali. Boa. Beleza. Então vamos lá. Voltando aqui para... Vamos lá. Tradicionalmente, a abordagem sobre a cultura tem privilegiado aqueles 3 primeiros pontos ali, né? A visão da importância da cultura como um território de expressão e de criação, a questão da cultura como um fator de construção e expressão de identidade, e, finalmente, a
a questão do acesso à cultura como um direito, né? Direito consagrado na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, nas convenções internacionais ou em algumas convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, e por aí vai. Agora, tem aqueles outros dois pontos ali que me parecem absolutamente fundamentais e que me parece estratégico, sobretudo num contexto em que, de alguma forma, há uma dificuldade, né, tanto no que diz respeito aos agentes públicos e políticos, quanto à população em geral, de compreender a importância estratégica da cultura, né, e, portanto, da política cultural. Há uma tendência no nosso país a uma secundarização disso, a encarar essa área como uma área não prioritária, não imprescindível. Nós temos essas duas dimensões que me parecem fundamentais e que compõem aí o que nós temos chamado de um novo olhar sobre a cultura e a política cultural, que é, em primeiro lugar, a questão da cultura como um instrumento de soft power, ou seja, de ampliação da influência e do alcance internacional do Brasil, projeção da nossa imagem e influência sobre o cenário internacional. Então, a cultura tem esse papel, pode ser um poderoso instrumento para isso. Basta pensarmos aí no que países como a França, o Reino Unido, a própria China hoje em dia e os Estados Unidos fizeram e fazem, né? E também a questão da dimensão econômica das atividades culturais e criativas. Por aí eu acho que nós temos um poderoso argumento de sensibilização e de convencimento dos nossos outros sociais, sobretudo aqueles que não fazem parte, né, do nosso meio, em relação à importância, à relevância daquilo que nós fazemos no mundo da cultura. Eu me refiro justamente à repercussão econômica, às externalidades econômicas dos bens e serviços culturais. Nós temos trabalhado muito com essa visão de que, enfim, a cultura é aquilo que nos une, é aquilo que nos representa, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos faz melhores como indivíduos, como coletividade e como país. E dentro disso, a dimensão econômica tem um peso muito significativo, né? As atividades culturais e criativas no nosso país, elas já respondem por 2,64% do nosso produto interno bruto, o que situa esse conjunto de atividades entre os 10 maiores setores da economia brasileira, com um peso econômico maior do que o de setores tradicionais e que são também mais reconhecidos socialmente como contribuintes do desenvolvimento do país, como, por exemplo, a indústria têxtil, ou a indústria farmacêutica, ou mesmo a indústria de eletroeletrônicos. E setores que também, tradicionalmente, são objeto de políticas de desenvolvimento industrial, né? O fato é que, dificilmente, a política pública de cultura, ela é vista, ela é encarada como uma política de promoção de desenvolvimento econômico. Ela é muito mais vista como uma política compensatória, vinculada lá àqueles 3 primeiros fatores que eu mencionei antes. Mas, enfim, os dados todos de que nós dispomos são muito favoráveis a este discurso com ênfase na dimensão econômica, nas externalidades positivas e, portanto, no modo como as atividades culturais e criativas contribuem para o desenvolvimento do país e, nesse sentido, beneficiam o conjunto da população e não apenas
as pessoas que fazem parte do meio cultural, do mundo cultural. Há muito por aí essa noção, né, de que a política pública de cultura é uma política voltada para favorecer os artistas, os produtores e tal, por aí, quando na verdade há um grande benefício e um grande retorno para a sociedade, pode ter inclusive muito mais. Mas o fato é que as atividades culturais e criativas, elas geram 1 milhão de empregos diretos no nosso país. São 200 mil empresas e instituições das mais diversas áreas, mais de 10,5 bilhões de reais em impostos diretos, e são atividades que nos últimos anos apresentaram uma taxa de crescimento anual muito significativa. Isso obviamente tem a ver também com o impacto das novas tecnologias, que ampliaram barbaramente o acesso a bens e serviços culturais, mas também mostra o potencial deste setor, né? Então, essas atividades, elas entre 2012 e 2016, apresentaram uma taxa de crescimento médio anual de 9,1%, algo bem acima da média da economia brasileira. Importante lembrar que nesse período aí nós tivemos 2 anos de crescimento negativo, né, de recessão, conceito técnico de recessão, crescimento negativo por 2 anos ou mais, 2015 e 2016. E são atividades que apresentam também, como eu mencionei, um vastíssimo potencial de crescimento, ou seja, já impactam positivamente o processo de desenvolvimento do Brasil e podem impactar ainda mais. Essa estimativa aí de 4,6% ao ano é uma estimativa da consultoria PricewaterhouseCoopers para o período 2017-2021. O fato é que o que nós estamos falando aqui não é apenas algo que diz respeito ou que interessa ao setor cultural. Na minha visão, isso aí é algo que é importante e interessa a todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo aqueles que pensam no desenvolvimento do país e na construção de um novo projeto de país para o século XXI. A gente precisa mudar a matriz econômica do nosso país. A gente tem uma matriz econômica típica de século XX, muito baseada em commodities e em atividades industriais clássicas, quando a economia no mundo está cada vez mais indo para a inovação, para a tecnologia, para a criatividade, para atividades de alto valor adicionado, para o setor de serviços. A gente tem uma questão séria no nosso país também, que é a questão do desemprego, sobretudo entre os jovens, né? A nossa taxa de desemprego está aí na ordem de quase 13%, mas o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos é de 28%. É uma das mais altas taxas do mundo para este segmento, o que, na verdade, é quase uma espécie de tragédia anunciada, porque se a pessoa está desempregada nessa faixa etária, como é que ela vai estar aos 30, aos 40 ou aos 50, porque é justamente quando as pessoas entram no mercado de trabalho. Tem 2 fatores aí, basicamente. Um é um problema de formação e capacitação, e o segundo também é uma questão de desinteresse, porque boa parte dos empregos que são ofertados para os jovens brasileiros são empregos analógicos, mecânicos, repetitivos, quando boa parte dessa garotada já está inserida no mundo digital, tem outra mentalidade, outra visão. E os empregos, primeiro, as atividades culturais e criativas, elas são altamente geradoras de empregos, e 2, de empregos que são atraentes e estimulantes para jovens, porque dizem respeito às suas áreas de interesse. Então, a gente está falando aqui também de uma maneira de responder a esse problema. Então, enfim, resumindo, né, nós temos
proposto e usado todas as nossas possibilidades, eventos, artigos, posicionamentos públicos, textos, etc., para posicionar e sinalizar isso. Quer dizer, está mais do que na hora de encararmos a cultura como um dos principais ativos do nosso país. Pelo nosso processo constitutivo, a gente tem uma vocação para essa área e nós temos realmente muitos ativos culturais e criativos a serem devidamente explorados. E precisamos também encarar a política cultural, a política pública de cultura, como um eixo fundamental da política de desenvolvimento do país, com alto impacto sobre a geração de renda, emprego, inclusão, valor adicionado ou agregado e também arrecadação de impostos. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês que demonstram essa proposição, a correção dessa proposição. Nós contratamos a FGV Projetos para desenvolver uma metodologia de mensuração de impacto econômico de atividades culturais e criativas. E essa metodologia foi desenvolvida no ano passado, no segundo semestre do ano passado, e começou a ser aplicada este ano em alguns eventos específicos, e a nossa ideia é trazer isso para as políticas públicas de modo geral no campo da cultura, como, por exemplo, a política de audiovisual, a Lei Federal de Incentivo à Cultura e por aí vai. Nós fizemos esse estudo que a FGV fez para o Ministério, primeiro sobre o Carnaval do Rio e, em resumo, eu já tive a oportunidade de, num outro evento, apresentar isso com mais detalhes, mas o resumo é esse aí. É um evento que reuniu 6,5 milhões de pessoas, sendo 1.050.000 turistas, teve um impacto na economia do Estado da ordem de 3 bilhões e 20 milhões de reais, com 72 mil empregos gerados e uma arrecadação tributária de 179 milhões. O investimento público chega a alguma coisa em torno de uns 30 milhões de reais. O custo total do evento é 150 milhões de reais. Os outros 120 são cobertos por receitas próprias do evento, né? Venda de ingressos, licenciamento de CD, DVD e também a patrocínios, etc. Ou seja, é um grande ganha-ganha para todo mundo, inclusive para o Estado, porque para um investimento de 30 milhões de reais há um retorno na forma de arrecadação de impostos de 179 milhões de reais. Então, a gente ouve muito por aí, quando tem uma crise, o orçamento aperta, que o orçamento da área da cultura, da política pública de cultura, é logo o primeiro ou um dos primeiros a serem cortados, o que na verdade não é uma medida inteligente, porque esse recurso, se bem investido na área, ele pode gerar reversão do quadro de queda de arrecadação, pelo menos no seu alcance, né? Outro estudo também que fez parte aí desse processo com a FGV foi sobre o Réveillon de Copacabana. Tivemos 2.400.000 participantes, sendo 707 mil turistas. Este evento teve um impacto na economia do Estado de quase 2 bilhões de reais, portanto 2/3, né, do que foi o Carnaval, com a geração de 49 mil empregos e uma arrecadação de impostos de 115 milhões de reais, para um custo de realização de 25 milhões de reais entre patrocínios públicos e privados. E, então, enfim, também outro exemplo aí de uma ação com grande resultado, tanto para a população em geral, quanto, obviamente, para os artistas e produtores
que participaram e também para o próprio Estado, aí, seja o poder público local, seja o estadual, seja o governo federal. Enfim, então são números que, de fato, comprovam aquele enunciado que eu fiz antes e este posicionamento. Ainda trazendo dados do estudo da PricewaterhouseCoopers, a gente vê que foi um setor que conheceu uma grande expansão mesmo durante o período de crise, saltando ali de um impacto econômico global de 24,6 bilhões de dólares em 2012 para 34,9 bilhões em 2016 e a previsão de alcançar 43,7 bilhões em 2021, com aquelas médias ali de crescimento que eu já havia mencionado. Como são vocações, como são ativos que estão aí, que apresentam um grande potencial de crescimento e já tem uma performance econômica muito significativa, também em termos de externalidades positivas, é algo que faz todo sentido que haja uma política pública voltada para isso, porque, enfim, é o país que ganha com esta política. Se a gente for pegar aí os segmentos que compõem o que a gente pode chamar de setor cultural e criativo, a gente vê que há segmentos que apresentam excelentes resultados e também perspectivas. Eu peguei aí alguns dados para compartilhar com vocês. Por exemplo, o mercado de cinema. O mercado de cinema apresentou uma taxa de crescimento médio anual entre 2012 e 2016 da ordem de 7,45%, e o Brasil é o segundo maior mercado de cinema da América Latina em receita. A gente perde apenas para o México e temos um potencial com a expansão do parque exibidor de superar em breve o México. Esse ano nós atingimos o recorde histórico de salas de cinema no país, que havia sido originalmente atingido na década de 70, depois houve uma queda com o fim dos cinemas de rua, e aí finalmente houve o surgimento dos multiplexes, nos shoppings, etc. E agora, este ano, agora no início do ano, atingimos o recorde histórico. Nós estamos com um pouco mais de 3.200 salas de cinema, mas a perspectiva de crescimento é bastante grande. Ainda no campo do audiovisual, temos o segmento de vídeo on demand, que, enfim, é uma plataforma nova, é um meio relativamente novo de difusão e acesso a conteúdos audiovisuais, com uma perspectiva de contribuição para o aumento do consumo de conteúdos audiovisuais. Isso é uma coisa muito importante, que na verdade não se trata de canibalização de segmentos tradicionais. Muito do crescimento do VOD tem a ver com o aumento do consumo. A gente vê aí pelas pesquisas que mostram o número de horas dedicadas pelos usuários, pelas pessoas, pelos fruidores ao consumo de conteúdos audiovisuais. Isso só tem aumentado nos últimos anos, né? Mas, enfim, a taxa média de crescimento entre 2012 e 2016 foi absurda, 50,8% ao ano, o que é próprio de um mercado iniciante, né, que está em evolução, mas foi uma evolução muito rápida. E a perspectiva aí para os próximos 5 anos, né, contados a partir do ano passado, 8,8%. Hoje o Brasil já é o maior mercado de vídeo on demand da América Latina. A TV paga, que obviamente sofre um pouco o impacto do surgimento do vídeo on demand, mas o fato é que, em grande parte, aquele crescimento estratosférico do vídeo on demand não se deu em detrimento do mercado de TV paga. Portanto, foi uma expansão da base de consumo. A gente teve uma taxa média anual
2012 e 2016 de 7,34%, que é compatível com aquela do cinema, né? E, obviamente, que a previsão é de um crescimento médio anual menor agora, muito por conta da concorrência do video on demand, mas ainda assim uma taxa de crescimento 2,5%. O Brasil também é o maior mercado de TV paga da América Latina em termos de receita. Outro segmento que compõe aí o universo do audiovisual, que é o setor de games, onde nós apresentamos também um potencial gigantesco aqui no Brasil. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas é um mercado que no nosso país cresceu uma taxa média anual de 28,7% e a perspectiva é de uma taxa média anual de 16,5%. Portanto, é algo que está, assim, se a gente for usar a China, né, como um paradigma de crescimento elevado, isso aí dá mais ou menos 2 Chinas por ano entre 2017 e 2021. O Brasil já é o maior mercado da América Latina e a previsão é de que, em relação a 2016, a receita dobre até 2021. A gente está falando de um mercado hoje da ordem de 700 milhões de dólares no nosso país. Também o mercado de música, um mercado que segue em expansão. Obviamente que houve aí nos últimos anos a transição, né, do consumo de música por meios físicos para os meios digitais. Houve um impacto muito forte negativo da pirataria, muito por conta da demora da própria indústria de se posicionar em relação às novas tecnologias, mas esse é um cenário que começou a ser revertido recentemente. O mercado de música no Brasil, então, apresentou um crescimento de 6% em 2012, no período de 2012 e 2016, e a perspectiva é de um aumento disso, cerca de 8%, 2017 a 2021. O Brasil hoje já é o maior mercado de música da América Latina, e aí a gente está considerando apenas a música gravada, mas também no que diz respeito à música ao vivo, o crescimento foi bastante razoável, acima da média da economia brasileira, e há uma perspectiva de aumento, de aceleração desse crescimento para os próximos anos. A nossa taxa de crescimento é uma das maiores da América Latina, e em termos de receita a gente ainda perde para o México, em termos de música ao vivo, mas enfim, é um cenário de expansão e de crescimento. E finalmente também, outro segmento que eu procurei destacar é esse de feiras de negócios, né, que é o chamado mercado B2B. Muitos desses eventos têm a ver com a área de entretenimento diretamente, ou tem um componente de entretenimento muito forte dentro deles. O Brasil é o maior mercado de eventos B2B da América Latina, com também taxas de crescimento passadas e futuras muito significativas. Bom, tendo em vista isso, nós decidimos, além de orientar o posicionamento do Ministério e as políticas do Ministério, as nossas ações, nossas posturas para esse viés de valorização da dimensão econômica, do impacto econômico das atividades culturais e criativas, como uma maneira de mudar a percepção que a sociedade tem do que a gente faz e também promover o desenvolvimento do setor cultural. Nós, além dessas medidas concretas, nós também fizemos uma campanha que está em curso agora, que tem como epicentro uma plataforma digital, culturagerafuturo.com, onde nós procuramos compartilhar notícias, informações relacionadas a atividades culturais e criativas, sempre com esse viés, com essa perspectiva econômica. E todos os materiais da campanha estão disponíveis lá.
eu queria compartilhar com vocês um vídeo de 2 minutos, que é o vídeo conceitual da campanha. Depois, no final, eu mostro os comerciais. Vamos ficar com o vídeo de 2 minutos agora. As atividades culturais e criativas são vocações do Brasil. Estão no DNA da nossa sociedade e contribuem muito para o desenvolvimento econômico e social do país. São responsáveis hoje por 2,64% do PIB, 1 milhão de empregos diretos e 200 mil empresas e instituições. A média salarial é 2 vezes maior do que nas demais atividades. Superam setores tradicionais da economia brasileira, como as indústrias farmacêutica e têxtil, e podem contribuir ainda mais. Há um vasto potencial que podemos realizar. Também, com tanto talento, tanta criatividade e tanta capacidade, não poderia ser diferente. Para realizar o potencial existente, é preciso estimular o empreendedorismo cultural e suas conexões com o turismo e a tecnologia em todas as regiões e em todos os setores da economia criativa. Música, teatro, dança, circo, audiovisual, literatura, patrimônio material e imaterial, artes visuais, cultura digital, artesanato, cultura popular e tradicional, design, moda, games, gastronomia, arquitetura, museus e centros culturais, festas populares, festivais e mostras e eventos setoriais. O mundo está mudando aceleradamente. A internet e os dispositivos móveis ampliam o acesso a bens e serviços culturais e estimulam a demanda e a oferta. O valor agora está no conhecimento, na criatividade e na capacidade de inovar. A imaginação é a maior riqueza deste século. Temos que saltar de uma economia baseada em commodities para uma economia baseada em conhecimento e criatividade. Chegou a hora de encarar as atividades culturais e criativas como economia e a política cultural como política de promoção do desenvolvimento econômico. A economia criativa gera emprego, eleva a renda, aproveita vocações locais, engaja os jovens, melhora a qualidade de vida, estimula o turismo, cria redes e conexões, impulsiona a inovação, fortalece a identidade e desenvolve o país. Cultura gera inclusão, identidade, felicidade, desenvolvimento e, principalmente, futuro. O Ministério da Cultura acredita na força da economia criativa brasileira. É o que nos inspira a construir um novo Brasil, um país do século XXI, mais justo, mais avançado e mais desenvolvido. Viva a nossa cultura! Viva o Brasil! Bom, este é o vídeo conceito da campanha. Eu aproveito aqui para pedir a vocês, caso vocês tenham esse interesse e essa disponibilidade, para nos ajudarem a multiplicar este e outros materiais. Tudo isso está disponível na plataforma digital culturagerafuturo.com. Penso que neste contexto adverso em que nós vivemos, em que a cultura e a política cultural têm sofrido tantos ataques aí de diversas forças políticas, né? Muitos desses ataques baseados na mais profunda ignorância sobre aquilo que nós fazemos. Eu penso que esta é uma resposta muito positiva, né? Em que nós afirmamos aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós temos para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Bom, dando sequência aqui, acho importante compartilhar também com vocês
algumas das ações que nós temos desenvolvido no Ministério nesta gestão. É óbvio que isso aí é um resumo do resumo, né? Até porque eu, enfim, não quero abusar da paciência de vocês, talvez até já esteja fazendo isso, mas, enfim, acho importante aproveitar esse momento para compartilhar algumas dessas ações. Nós fizemos um processo de planejamento estratégico. Quando eu entrei no Ministério, tínhamos 17 meses pela frente, então era realmente preciso aproveitar o tempo da melhor forma possível. Eu cheguei a brincar dizendo que tentaríamos fazer 4 anos em 17 meses, e para isso foi importante ter feito esse planejamento, e desde então temos seguido as determinações e apontamentos desse processo de planejamento. Nós estamos trabalhando com essa missão nesta gestão, fortalecer as atividades culturais e criativas em todas as regiões brasileiras, levando sua contribuição para o desenvolvimento do país. Essa ideia, né, de efetivamente tentar dar ao Ministério uma dimensão nacional, acho muito importante, né? Nós temos um grau de concentração muito forte no nosso país, e a tendência, obviamente, do Estado é, de alguma forma, reproduzir esta concentração. Então é importante que a gente procure dar um alcance nacional a tudo que nós fazemos. Temos procurado, então, fazer com que o Ministério seja uma instituição relevante para o próprio governo, para o setor cultural e para o conjunto da sociedade. E temos também procurado afirmar o sentido estratégico da política pública de cultura, também contribuindo para aumentar os seus resultados, né? Esses 5 valores têm orientado a nossa atuação, a busca da maior eficiência possível, quer dizer, fazer mais com os recursos humanos e materiais e financeiros de que dispomos. Para isso temos enfatizado muito a questão da gestão e da melhoria dos processos, dos fluxos, etc. E também a mensuração, né, de resultados, aumentar a eficácia, né, portanto, os resultados para o setor e para a sociedade do que fazemos. Temos procurado atuar aí dentro dos princípios e valores éticos e das regras que regem a administração pública no Brasil, com bastante transparência e o que eu considero muito importante, sobretudo considerando aí a tradição patrimonialista do Estado brasileiro, a questão da impessoalidade, o que significa tratar todas as pessoas da mesma maneira, independentemente de quem sejam, do que fizeram, etc. Algo que, inclusive, na nossa área cultural, infelizmente, não é exatamente uma tradição consolidada, né? Mas estamos procurando atuar dessa maneira. As 10 diretrizes que elencamos aí para a nossa gestão e que têm nos orientado nesse período estão descritas aí. Temos dado uma ênfase muito grande, como eu mencionei, à melhoria da gestão. Eu sempre digo que gestão não é algo de esquerda ou de direita, a gestão é um meio para que as finalidades possam ser atingidas. Sem gestão não se vai a lugar algum e, lamentavelmente, infelizmente, salvo honrosas exceções, não há, né, na tradição aí da política pública de cultura uma ênfase muito grande em gestão, e é algo que acho que o Ministério da Cultura sofreu durante muito tempo, e temos procurado reverter isso, aumentando a capacidade administrativa do Ministério para que ele possa realizar as coisas que são necessárias ou que estão colocadas e tenham um impacto maior. Temos procurado ampliar o diálogo, incluindo a incorporação de segmentos da sociedade com os quais o Ministério da Cultura historicamente não dialogou. Eu vou mencionar aqui um para vocês, por exemplo, o segmento cultural que se identifica como cristão. Ou então, por exemplo, os nossos outros políticos ideológicos no Congresso Nacional. Então, nós temos procurado realmente estabelecer um processo amplo e restrito
de diálogo que tem, inclusive, contribuído muito para aumentar a nossa eficiência, a nossa eficácia. Obviamente, temos procurado aperfeiçoar o fomento, né? Consideramos que o fomento às atividades culturais e criativas é aquilo que o Ministério tem de mais importante, de fundamental, e temos procurado enfatizar isso e aperfeiçoar o que é possível. Também, obviamente, não deixamos de lado a batalha por mais recursos, mesmo considerando aí o quadro adverso, né? Temos no Brasil o maior déficit fiscal da história, o que, na verdade, prejudica muito os investimentos que o Estado pode fazer, a cada vez menos recursos para investimento. Não sei se vocês viram isso, mas essa notícia circulou recentemente. A taxa de investimento pública no Brasil, considerando aí as 3 esferas, poder público municipal, estadual e federal, foi em 2017 de 3,9% do nosso PIB, é uma das mais baixas do mundo. Isso obviamente tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de que o governo está destinando, ou os governos estão destinando cada vez mais recursos para pagar salários, para pagar juros e para pagar o déficit das previdências, né? Federal e as demais, o que tem reduzido a capacidade de investimento do Estado. Mas, enfim, temos lá pleiteado mais recursos para a área, com algum sucesso. Este ano nós tivemos o menor contingenciamento de orçamento do Ministério da Cultura de todos os tempos, né? Foi um contingenciamento de 10%. Apenas, que aliás, sexta-feira nós zeramos, os 10% foram liberados, então não tivemos contingenciamento esse ano. Temos trabalhado muito enfaticamente para desburocratizar as nossas regras, normas, regulamentos, né? Eu acredito que a burocracia, o excesso de burocracia é um câncer que precisa ser enfrentado em todas as áreas e, no nosso caso, tem sido um fator de produção de desigualdade numa proporção assustadora, porque é óbvio que os grandes sempre podem contratar consultorias, assessorias para ajudá-los, mas e os pequenos, como é que fazem? Acabam muitas vezes ficando aí enredados nessa teia burocrática e muitas vezes são até empurrados para a ilegalidade. Temos buscado, como eu disse, aumentar a eficiência, a eficácia e o alcance, valorizar essa ideia de economia criativa e dimensão econômica da cultura, tornar o MIC mais ativo, mais presente, mais relevante e, o que eu acho também bastante importante, considerando que é uma gestão de final de governo, preparar a transição. Então, nós já estamos lá elaborando uma espécie de manual MIC, modo de usar, né, o que é e modo de usar, para facilitar a vida de quem virá em janeiro de 2019, para tentar acelerar aquela curva de aprendizagem natural que tem em toda a gestão, para a gestão já começar a realizar desde o início, né? Essa frase aqui tem sido o nosso mantra, temos repetido internamente ad infinitum, né? A nossa prioridade total e absoluta é a entrega ou a melhoria do que estava parado e do que estava em andamento, e acreditem, havia muita coisa parada no Ministério. Realmente, o passivo do Ministério da Cultura é algo fenomenal. Foi assim, a minha maior surpresa. Eu já conhecia a instituição, porque eu já tinha trabalhado lá, mas assim, o que eu não fazia ideia de que realmente tinha chegado a esse ponto era o passivo de convênios, de contratos, a quantidade de programas e projetos parados e a quantidade de dinheiro presa, né? E nós temos realmente dedicado um grande esforço a destravar esses convênios. Temos aqui um belíssimo exemplo com o governo do Estado de São Paulo. Nós conseguimos, graças a um esforço conjunto do Ministério com a Secretaria
Estadual de Cultura, resolver o convênio do Programa Cultura Viva aqui do Estado de São Paulo, e com isso liberamos 15 milhões de reais para o investimento em cerca de 500 novos projetos, não é isso, Romildo? 544 novos projetos. E, além disso, ainda conseguimos também destravar recursos para um convênio com a FGV, que está fazendo todo o trabalho de diagnóstico e de levantamento de impacto desse programa Cultura Viva. É apenas um exemplo, poderia mencionar, por exemplo, o Teatro Municipal de Boa Vista, em Roraima, um projeto de 2009, estava parado desde 2014 e conseguimos resolver os problemas, sanear o processo e com isso destravar os recursos. E em 3 meses o teatro ficou pronto e, enfim, conseguimos inaugurar. Hoje Boa Vista tem um dos melhores teatros do Brasil, com capacidade para 900 espectadores, enfim. Um dos exemplos, tem N outros. Bom, esta aí é uma informação que durante muito tempo eu vinha pedindo quando eu estava fora do Ministério, né, pedindo para o Ministério da Cultura apresentar, e eu nunca consegui. E então, obviamente, eu me senti na obrigação de disponibilizar esta informação e tenho apresentado este quadro aí em todas as palestras e conferências de que eu tenho participado. Acho importantíssimo do ponto de vista da transparência que as pessoas saibam exatamente o que é o orçamento do Ministério da Cultura e quantos recursos nós temos disponíveis e como é que nós planejamos a utilização desses recursos. Há, obviamente, uma dificuldade, que é o seguinte: eu tenho um amigo que tem uma frase maravilhosa, ele diz o seguinte, que a contabilidade pública está para a contabilidade, assim como a música militar está para a música. É uma coisa relativamente, vagamente parecida, mas é diferente. Então, o fato é que a contabilidade pública tem seus mistérios e segredos e tem razões que a razão desconhece. Então, muitas vezes é difícil. Então, nós fizemos esse trabalho, esse exercício aí para poder apresentar de maneira que as pessoas possam entender o que nós temos de recursos disponíveis para 2018. O custeio da máquina do Ministério, o Ministério é uma máquina grande. Por isso que muitas vezes as pessoas têm essa ideia, entre aspas, brilhante de acabar com o Ministério da Cultura e depois, às vezes, acabam desistindo disso quando veem que não há o menor sentido de uma máquina desse tamanho funcionar como uma secretaria de um outro ministério, porque é grande o bastante para não ser. A gente tem 6 secretarias, a gente tem 7 instituições vinculadas. Além disso, no âmbito da Secretaria do Audiovisual, a gente tem o Centro Técnico Audiovisual e a Cinemateca Brasileira. Dentro do IBRAM, que é uma das vinculadas, que é o Instituto Brasileiro de Museus, a gente tem 30 museus, que são nossa responsabilidade direta, alguns museus bastante grandes, como o Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Imperial de Petrópolis. Além disso, nós temos alguns museus no âmbito do IFAM. No IFAM nós temos alguns centros e unidades de arqueologia e outras, e temos, por exemplo, também no IFAM 27 superintendências estaduais que zelam por 600 mil imóveis tombados que compõem aí o acervo do nosso patrimônio histórico e cultural. Enfim, essa máquina custa 384 milhões de reais para funcionar, para prestar serviços dignos e, enfim, estar aí a serviço da população brasileira e da nossa cultura. O que nos sobra 132 milhões de reais para investimento direto na produção cultural e em atividades culturais. A nossa opção foi por concentrar esses recursos
nas atividades realizadas pelas instituições do próprio Ministério, porque não basta a Biblioteca Nacional estar aberta, é preciso que ela tenha serviços, atividades, exposições, eventos, e aí isso é bancado com este recurso aí de 132 milhões de reais. Isso vale para outras áreas também, outras instituições do Ministério. Em termos de salários e benefícios, 675 milhões de reais, aí vocês têm aí uma espécie de um retrato no microcosmo do Ministério da Cultura dos problemas do Estado brasileiro, né? Quer dizer, a gente só aí tem mais dinheiro de custeio e pessoal do que de investimento, muito mais. Então, esse é um pouco o resultado aí do nosso processo histórico de inchamento do Estado. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, a nossa Lei Rouanet, é o principal instrumento de fomento às atividades culturais, portanto, de investimento no desenvolvimento das atividades culturais e criativas feitas pela sociedade brasileira. Nós temos para este ano 1.430 bilhões de reais, é um valor bastante significativo, então boa parte da nossa capacidade de investimento está aí na Lei Rouanet. Lei do audiovisual, nós temos em torno de 90 milhões, Recine mais 50 milhões, o Recine é o regime especial de importação de equipamentos de exibição, basicamente uma desoneração fiscal para equipamentos de exibição de cinema. No fundo setorial do audiovisual, nós temos 705 milhões de reais para este ano, aí nós estamos falando de investimento também, mas é um investimento focado na área do audiovisual. Esses recursos são oriundos da arrecadação de uma CID, uma contribuição chamada Condecine, que incide sobre o setor audiovisual e o setor de telecomunicações. Boa parte da arrecadação de Condecine vem da TV paga e do setor de telecomunicações. Eu pessoalmente considero bastante razoável que o setor de telecomunicações contribua para a política de audiovisual, sobretudo no contexto atual em que 54% do fluxo, de todo o fluxo das redes de telecomunicações no Brasil é gerado por acesso a conteúdos audiovisuais, portanto, circulação de conteúdos audiovisuais. Não é outro tipo de dado, nem muito menos voz, 54%. Então, nós temos 705 milhões de reais, que é a entrada de recursos para esse ano no Fundo Setorial do Audiovisual, da arrecadação da Condecine. Mas nós fizemos uma auditoria financeira no fundo, que já existe há cerca de 10 anos, e conseguimos identificar 551 milhões de reais de recursos não utilizados em anos anteriores, que nós inclusive já destinamos para editais, e conseguimos identificar também 120 milhões não utilizados de rendimentos do fundo, ou receitas com projetos, ou rendimentos financeiros. Isso aí, somado, dá 1.376 bilhões de reais, e nós pretendemos anunciar aí, ao longo do ano, linhas de investimento que totalizam esses recursos. Vai ser o maior investimento no setor audiovisual que já foi feito. Naturalmente, não sei se vocês estão a par, se não deveriam, se nós conseguimos superar aí as questões levantadas pelo Tribunal de Contas da União, que dizem respeito a uma auditoria feita entre 1º de janeiro de 2016 e 30 de janeiro de 2017, mas enfim, eu estou bem confiante de que vamos conseguir dar respostas, fazer as mudanças que são necessárias, porque são necessárias mesmo, e com isso dar procedimento a essa política, mas com muito mais eficiência, com muito mais eficácia, com muito mais, para usar uma expressão de difícil tradução, accountability, né? Que seria talvez responsabilidade com ética. Será que é uma... Né, Bianca? Acho que é uma boa definição, né?
Mas, bom, o investimento em patrimônio histórico, nós temos 141 milhões de reais, na verdade, com os recursos que foram agora descontingenciados na sexta-feira, nós temos mais 24 milhões. Então, vamos chegar aí a 165 milhões de reais. Temos 113 milhões também para um programa muito bacana do Ministério, que é o investimento na construção de centros culturais em parceria com municípios, e o que eu chamo de investimento regional, com recursos oriundos de emendas parlamentares. Nós temos 109 milhões de reais, foi uma melhoria de desempenho bastante grande. Ano passado, para vocês terem uma ideia, o Ministério teve apenas 55 milhões de reais em emendas parlamentares, e a média de execução de emendas parlamentares dos 5 anos anteriores era entre 40% a 50% de execução. E nós conseguimos aumentar no ano passado para 81%, e a resposta lá dos parlamentares foi imediata, então dobramos o valor de emendas parlamentares ao nosso orçamento para 2018. Resumindo, então, aqueles dados de custeio e pessoal, nós temos 1 bilhão e 59 milhões, investimento direto, 1 bilhão e 871 milhões, sendo que grande parte disso é o Fundo Setorial do Audiovisual, e esses recursos eles são de destinação específica, ou seja, a gente não pode pegar esse dinheiro e botar em outra área, tem que ser para audiovisual. O investimento indireto por meio de leis de incentivo, 1 bilhão e 570 milhões, totalizando 4 bilhões e meio de reais. Então, a resposta para a pergunta, qual é o orçamento do Ministério da Cultura, o valor do orçamento do Ministério da Cultura para 2018? É 4 bilhões e meio de reais. Normalmente, esse valor aparece nas matérias como sendo aquele valor ali das 2 primeiras rubricas que eu mencionei anteriormente. Os demais valores não são mencionados, mas não faz sentido. A gente tem que mencionar tudo, dá 4 bilhões e meio. O que é que nós não temos? Centralmente, para mim, o que falta nesse orçamento é recursos para um programa de investimento direto em atividades culturais que funcione para as demais atividades culturais como o Fundo Setorial do Audiovisual funciona para o audiovisual. É centralmente o que falta aí, e que seja algo complementar à Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, porque a gente sabe que a Lei Rouanet, por conta da sua própria mecânica, ela não dá conta de toda a diversidade da cultura brasileira. Então, claramente, na minha visão, o que falta, dentro disso a gente poderia ter, por exemplo, um programa de formação e capacitação, por aí vai. Como é que a gente pensa em resolver isso? Nós temos aí já a previsão de que 3% dos recursos das loterias federais devem ser destinados à área da cultura. Só que o modo como isso acontece hoje acaba fazendo com que o recurso não chegue, de fato, ao Ministério da Cultura. A Caixa Econômica Federal arrecada isso e deposita no Tesouro Nacional, e aí o dinheiro vai para outras finalidades e não chega para a área da cultura. Então, pensando nisso e pensando no que aconteceu no âmbito do esporte, né, o esporte resolveu isso em 2001 com a Lei Piva. O senador Piva, aqui de São Paulo, foi o autor deste projeto de lei que destinou os recursos que cabiam ao esporte, também oriundos das loterias federais, diretamente para as entidades esportivas. E isso, por exemplo, fez com que o Brasil se tornasse uma potência paralímpica. Foi graças a esse dinheiro das loterias. Hoje o Brasil está sempre ali entre os 5 primeiros nas Paralimpíadas, e isso tem a ver diretamente com esses recursos. Então, nós fizemos agora, elaboramos
em parceria com a Caixa Econômica Federal, uma minuta de um projeto de lei ou medida provisória que destinaria esses 3% da arrecadação diretamente para projetos culturais por meio de editais de alcance nacional, cobrindo 10 áreas da cultura, que estão lá listadas, que são basicamente todas as áreas menos o audiovisual. Seriam editais de alcance nacional, seleção pública de projetos, e isso seria operado diretamente pela Caixa, com a supervisão de um comitê gestor, muito como acontece no caso do audiovisual, que o FSA também é gerido por um comitê gestor que é paritário, né, tem governo e sociedade civil. E então estamos agora, eu e o presidente da Caixa, para levar esta minuta ao presidente da República e vamos solicitar o apoio dele e depois, claro, iremos divulgar isso e também pedir o apoio aí de todos os segmentos que compõem a nossa cultura. Acho que isso aí seria extremamente positivo para o desenvolvimento das atividades culturais e criativas no nosso país. Para vocês terem uma ideia, representaria em números de 2017 a injeção de 410 milhões de reais diretamente em projetos culturais. Isso, do ponto de vista do Tesouro, não é absolutamente nada, é uma gota no oceano, só que para nós seria uma revolução no setor cultural. Bom, para falar um pouco, e muito rapidamente, muito en passant, dessas linhas de investimento que nós temos hoje, eu vou começar pelos centros culturais. Esses centros culturais são construídos a partir de convênios do Ministério com municípios. Em geral, eles estão localizados em áreas de baixíssimo IDH, e são centros culturais e também esportivos que têm auditórios, sala de cinema, salas para ensaios, cursos, oficinas, tem biblioteca digital, tem acesso, né, Wi-Fi liberado e por aí vai. Assim, realmente é um projeto bem bacana. O que nós procuramos fazer? Esse é um programa que já existia no Ministério, ele começou na gestão da senadora Marta Suplicy, o que nós procuramos foi realmente aumentar bastante a eficiência dele. Então, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 10 centros desses inaugurados em 2017 e nós já tivemos 11 inaugurados em 2018 e a previsão de que a gente tenha mais 40 até o final do ano. Considerando as 5 regiões do país, isso aí dá 161 centros culturais e nós temos 177 em andamento. O que nós procuramos fazer? Não iniciar novos, não realizar novos e focar todo o esforço na conclusão daqueles que já estavam sendo feitos ou que já tinham sido conveniados. Isso tem dado bastante trabalho, porque a quantidade de problemas, aquela coisa do passivo que eu mencionei para vocês, ela é realmente imensa, mas aos poucos a gente está conseguindo destravar todos esses convênios e conseguir acelerar esses centros culturais. Bom, patrimônio histórico, né, preservação, revitalização, uso sustentável do patrimônio histórico, acho que tem que ser um dos eixos prioritários, né, da política cultural. É também uma obrigação legal do Ministério da Cultura. Nós procuramos, na verdade, também aumentar os recursos e conseguir dar conta aí das obras que estavam em andamento e iniciar novas apenas em casos emergenciais ou prioritários. Então, nós saltamos de um investimento em 2016 de 128 milhões, com 13 obras entregues, para 193 milhões de reais em 2017, com 16 obras entregues. Em 2018, nós temos agora 165 milhões, precisamos atualizar aí esse dado. Já entregamos 5 obras e temos 52 obras em andamento, e a prioridade é a gente conseguir concluir essas obras. Nós vamos inaugurar agora em julho, ou melhor, reabrir, né, a Biblioteca Nacional no Rio. Acho que é um bom exemplo, é uma reforma
de 8 milhões de reais. Acho que faz muito tempo que a Biblioteca Nacional está em obras, que tem tapumes na fachada e por aí vai, e agora ela vai ser totalmente entregue. E várias dessas aí pelo país, né? Bom, a nossa Lei Federal de Incentivo à Cultura, que, como vocês viram, é o principal instrumento de que dispomos no governo federal para o investimento em projetos culturais, portanto, no desenvolvimento das atividades culturais e criativas, que são atividades que pertencem, sobretudo, ao campo da sociedade civil e não do Estado, né? Penso que a nossa função é a de investir, promover, estimular, eventualmente proteger, mas jamais o de fazer cultura diretamente. Isso aí é com os artistas, produtores culturais, etc. Eu tenho defendido entusiasticamente a Lei Rouanet, tenho plena convicção de que estou certo ao fazer esta defesa. Penso que a Lei Rouanet tem sido muito atacada de maneira injusta nos últimos anos. Lembro que durante os anos do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei Rouanet era muito atacada pela esquerda, chamada de um mecanismo neoliberal, enfim. Depois, nos anos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, passou a ser muito atacada pela direita, né, que chamou de um instrumento de cooptação dos artistas ou de favorecimento dos artistas ligados ao governo e por aí vai. Mas o fato é que eu tendo a achar que algo que é igualmente atacado à esquerda ou à direita, muito provavelmente, resgatando aí o Aristóteles, né, que dizia que a virtude está no meio, é muito provável que o mecanismo esteja certo e correto. E o fato é que onde eu vou, aí, mundo afora, recentemente estive em Portugal, uma excelente reunião lá com o Luís Filipe, ministro da Cultura de Portugal, e ele abriu a reunião me dizendo que o sonho dele é que em Portugal tivesse um mecanismo como a Lei Rouanet, que eles apresentaram já um projeto de lei lá no Congresso português, que está tramitando, mas que é um projeto de lei inspiradíssimo na Lei Rouanet. Mas, enfim, eu só tenho visto elogios aí fora. Agora, aqui no Brasil, realmente, a Lei Rouanet quase que precisa mudar de nome, né? Precisa se chamar Lei Geni, porque ela apanha e leva pedra todos os dias. Acho que, em parte, o Ministério da Cultura acabou botando azeitona na empada dos críticos da Lei Rouanet, porque houve uma certa negligência na gestão desse mecanismo. Nós tivemos alguns ministros que eram contra a Lei Rouanet e não priorizaram como deveriam a gestão da Lei Rouanet. O resultado é que houve um acúmulo de um passivo de prestações de contas que é realmente absurdo. Então, quando eu entrei no Ministério, nós tínhamos 20 mil prestações de contas não analisadas. Nós conseguimos fazer no segundo semestre do ano passado a maior redução que já foi feita neste passivo. Conseguimos analisar 2.500 prestações de contas, então o passivo foi reduzido para 17.500, e mais do que isso, as medidas que nós tomamos, tanto as medidas de gestão quanto as inovações em termos de normatização, nós conseguimos pela primeira vez não fazer este passivo aumentar, ou seja, não contribuímos para o passivo. Então, todas as prestações de contas de 2018, que poderiam ser analisadas em 2018, foram, de fato, analisadas em 2018, então não houve acréscimo no passivo, só houve redução. Mas, enfim, o fato é que eu acho que a Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ao longo dos seus 27 anos de existência, ela tem uma longa e positiva folha de bons serviços prestados à cultura brasileira,
foram 50.400 projetos já realizados, com a injeção de 16 bilhões e meio de reais na economia criativa brasileira. Eu tenho total convicção de que o Brasil seria um país muito mais pobre, muito mais triste, se nós não tivéssemos este mecanismo. E a nossa cultura, a nossa produção cultural, né, sobretudo, não teria chegado no nível em que chegou e não teria apresentado aqueles resultados que eu mencionei ali se não fosse este mecanismo, que obviamente nós devemos aperfeiçoar, devemos ajustar, devemos corrigir os seus problemas, mas devemos, sobretudo, preservá-lo, porque ao longo desse mais de um quarto de século foi o único mecanismo contínuo e permanente de apoio à cultura que nós tivemos no nosso país, sobretudo em nível federal. Bom, nós temos procurado aumentar o investimento via Lei Rouanet, tomando uma série de medidas. A captação em 2016 ela chegou a 1.149 bilhões de reais. Tivemos um resultado mais expressivo em 2017, houve um aumento para 1.183 bilhões de reais. É importante frisar que 2017 foi um ano em que houve queda da arrecadação de imposto de renda, como vocês sabem, é a base desse mecanismo, então era de se esperar que houvesse uma queda. E, no entanto, tivemos um crescimento, e isso se deve muito à nova instrução normativa, que foi baixada ali na virada de novembro para dezembro. Tivemos o melhor dezembro da história da Lei Rouanet, foram 600 bilhões de reais captados num único mês. Acho que conseguimos destravar o mecanismo que estava muito emperrado, foi uma evolução significativa, né? E temos aí para 2018 a previsão de 1.430 bilhões de reais. Estamos tomando aí todas as providências para tentar chegar nesse patamar de utilização. Se conseguirmos, será o número recorde da história. Temos aí um fator que contribui ou contribuiu para, enfim, significou, na verdade, uma redução num dos segmentos da arrecadação, mas que eu tendo pessoalmente a considerar uma coisa positiva, que é o seguinte: nós tivemos de 2016 para 2017 e antes de 2015 para 2016 uma redução muito grande no uso da Lei Rouanet pelas empresas estatais. Vocês terem uma ideia, a redução de 2017 para 2016, quer dizer, ou melhor, a redução de 2016 para 2017 foi da ordem de 35% no uso das estatais. A Petrobras, que, se considerarmos aí o ranking dos 27 anos da lei, é a número 1 em uso de Lei Rouanet, foi a 208ª em 2017. Por que eu considero positivo isso? Eu considero positivo, em primeiro lugar, porque vocês veem, houve um aumento de captação, o que significa que o setor privado compensou essa queda. Eu considero positivo porque onde nós temos problemas de eventuais usos políticos da Lei Rouanet no patrocínio das estatais, vamos falar francamente. E então, ao diminuir a participação das estatais, nós estamos diminuindo o potencial uso da Lei Rouanet com outra finalidade que não a especificamente ou prioritariamente cultural. E, naturalmente, que se conseguirmos, como estamos conseguindo, que o setor privado cubra isso, não há nenhum prejuízo para a cultura brasileira, ao contrário, acho que há um benefício grande em relação a isso. Este ano agora vai ser um ano também de baixo uso da Lei Rouanet pelas empresas estatais, não apenas pelos fatores que geraram o baixo uso no ano passado e no ano anterior, basicamente
enfim, a queda de desempenho, os problemas de corrupção, etc. Mas também, este ano, nós temos aí as limitações impostas pela lei eleitoral e pela lei das estatais, que foi aprovada no ano passado. Mas, enfim, eu acho que o setor cultural está plenamente compensando isso. O que nós fizemos, basicamente? Implantamos uma série de melhorias na gestão e no controle, com a informatização de boa parte do processo, além de outras medidas. Reduzimos o passivo, temos estabelecido um diálogo muito intenso com a CGU e o TCU para a definição de regras que sejam mais adequadas ao funcionamento do mecanismo. Fizemos a nova instrução normativa e agora nós estamos trabalhando num novo decreto de regulamentação da Lei Rouanet, onde eu espero que a gente possa, por meio do decreto, introduzir algumas inovações importantes. Essa nova instrução normativa, ela basicamente significou uma desburocratização grande, tem mais transparência, mais estímulos aos patrocinadores, mais estímulos aos proponentes e também incentivos à descentralização. Essa questão da concentração do uso da lei, portanto, dos investimentos via lei, é uma questão importante. Naturalmente que, vou mostrar para vocês aqui, depois eu volto aqui para essas... aí vocês veem a distribuição da captação por região em 2017. Há, obviamente, uma concentração muito grande na região sudeste. Agora, o que é importante dizer? Isso aí reproduz a concentração econômica do país. Não está nem muito acima, nem muito abaixo do nível de concentração econômica que nós temos no Brasil. E como a Lei Rouanet está baseada em imposto de renda a pagar, é até razoável supor que ela acompanhe esse nível de concentração. Segundo ponto que a gente precisa levar em consideração é que nós mensuramos isso aí pelo CNPJ ou pelo CPF da empresa ou da pessoa física proponente do projeto. Agora, pode ser que o projeto aconteça em outros estados. Então, por exemplo, a Fundação Vale, que é uma importante usuária da Lei Federal de Incentivo à Cultura, boa parte do investimento, boa parte dos projetos que ela realiza ou que por meio dela são patrocinados, acontece nas áreas onde a Vale do Rio Doce tem as minas. Então a gente está falando aí de norte ou no sudeste de Minas Gerais e por aí vai, só que isso aparece como Rio de Janeiro, porque o CNPJ da Fundação Vale está no Rio de Janeiro. Mas ainda assim, a gente tem um grau de concentração grande, nós temos procurado tomar algumas medidas, então introduzimos nessa instrução normativa uma série de indutores, de estímulos para projetos de proponentes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eles têm benefícios em relação a projetos das demais áreas. Nós estamos realizando também este programa de seminários, que nós chamamos de Circuito Cultura Gera Futuro. Entre abril e julho vamos percorrer as 27 capitais brasileiras. É um seminário de capacitação para produtores culturais e artistas, em que basicamente eu faço uma apresentação, ou a secretária executiva do Ministério, a Mariana Ribas, e depois os técnicos do Ministério da Cultura ficam à disposição dos proponentes e dos artistas para esclarecerem dúvidas e mostrarem passo a passo de utilização da Lei Rouanet e de outros mecanismos. E nós temos procurado também fazer encontros com entidades empresariais no sentido de estimular, sensibilizar os empresários a apoiarem, a usarem mais a lei e apoiarem projetos locais, e nós temos visto aí alguns bons resultados aparecendo deste processo. Já estivemos em 14 cidades, com um público de quase 2.000 pessoas
seminários e vamos continuar até o final de julho, serão as 27 capitais. No que diz respeito ao audiovisual, temos o programa de investimento, o audiovisual gera futuro. Este programa ele tem uma governança muito interessante, muito específica, que foi desenhada basicamente na lei que criou a Ancine de 2001 e depois nas leis subsequentes, mas durante muito tempo esta governança ficou excessivamente centralizada na Ancine e o papel dos outros órgãos, né? Por exemplo, o Conselho Superior de Cinema, que é um órgão colegiado, o papel do Comitê Gestor do Fundo Setorial foi eclipsado. E nós então resgatamos este desenho e agora temos a governança funcionando muito bem, de acordo com o espírito original da MP 2228. Temos basicamente agora, então, uma única política de audiovisual, não é mais aquela situação que existia antes, que parecia que tinha a política de audiovisual da SAVE e a política de audiovisual da Ancine. É uma única política de audiovisual em que a SAVE, a Secretaria do Audiovisual, e a Ancine, cada uma tem um papel muito claro, muito definido. As linhas operadas pela SAVE são as linhas de inclusão, de preservação e digitalização de acervos, de difusão, de formação e capacitação, e também as linhas que têm temáticas específicas, portanto tem um caráter maior de política compensatória, e as linhas operadas pela Ancine têm um caráter maior de promoção do desenvolvimento do setor, e são essas linhas aí, uma linha voltada para coproduções internacionais, infraestrutura e tecnologia, TV, cinema, exibição com investimento regional, quer dizer, com prefeituras e estados, games e também outras plataformas. As diretrizes, enfim, são basicamente as mesmas, né, que têm orientado a nossa atuação no Ministério, com algumas especificidades. O que a gente procurou fazer agora havia uma concentração muito grande do investimento em produção. E você tinha alguns elos que simplesmente não recebiam recursos, como, por exemplo, preservação e restauração e digitalização, formação e capacitação. Então, nós procuramos, na verdade, aumentar o escopo e equilibrar o investimento pelas linhas e pelos mecanismos para ter uma política de investimento mais completa e, com isso, melhorar os resultados. Nós também estamos desburocratizando, simplificando, para dar mais liquidez ao fundo e melhorar a performance dele. Nós tivemos, em 2016, um desembolso efetivo de 358 milhões de reais. Isso saltou, em 2017, para 486 milhões. E, este ano, nós estamos lançando linhas com um total de 1.376 milhões. O efetivo desembolso, obviamente, não vai ser isso, porque o desembolso depende aí das etapas de realização dos projetos, mas a gente deve melhorar bastante a performance em relação a 2017 em termos de desembolso. Já tivemos 11 editais anunciados no âmbito da SAVE, com um total de 80 milhões, e 6 editais na Ancine, um total de 471 milhões de reais, e os próximos editais serão anunciados aí a partir de agora, ao longo do primeiro semestre ainda. Nós incluímos algumas medidas de incentivo à regionalização dos investimentos em várias dessas linhas e também algumas medidas indutoras de inclusão, sobretudo no que diz respeito às linhas da SAVE, onde nós temos aí um indutor para estreantes, para mulheres e para negros e indígenas. A ideia é que a gente possa ampliar a participação destes segmentos no mercado audiovisual por meio dessas linhas. E no caso da Ancine, esses indutores foram adotados por enquanto no edital seletivo para cinema, que foi mais ou menos de 100 milhões de reais. Estamos estudando a adoção em outras linhas da Ancine.
Estamos também, este ano, iniciando um investimento inédito no segmento de games, que, como vocês viram, é um segmento que já tem um peso muito importante no Brasil e apresenta um potencial de crescimento gigantesco. A gente está falando de um mercado no mundo de 108,9 bilhões de reais, o que é basicamente quase 3 vezes o mercado de cinema no mundo e quase 7 vezes o mercado de música. Portanto, assim, é um dos principais mercados aí da economia criativa, e nós temos alguns dados muito interessantes em relação aqui ao Brasil que vale a pena compartilhar. Nós somos hoje o 13º maior mercado do mundo em termos de receita, mas em termos de número de consumidores de games, consumidores ativos, regulares de games, nós somos o 4º mercado do mundo. Nós temos 66,3 milhões de pessoas que são jogadoras de games no nosso país. Somos o 2º mercado, né, como eu disse, tivemos uma receita aí de 1,3 bilhão em 2017 e tivemos nos últimos anos um grande salto no número de empresas produtoras de games no nosso país, e já temos aí vários casos de sucesso de games que alcançaram o mercado global com faturamentos de 5, 6 milhões de dólares cada um, que, enfim, é bastante significativo. Mas nós tínhamos 50 empresas de games registradas em 2012, e em 2017 nós passamos a 240 empresas. Vocês viram lá aqueles dados, né? A estimativa de crescimento é realmente bastante grande. Nós, então, estamos anunciando linhas para esse ano que devem totalizar 100 milhões de reais, considerando investimento direto ou linhas de crédito, e são aquelas 7 modalidades: formação e capacitação, festivais e mercados, desenvolvimento de games, produção de games, lançamento de games, infraestrutura e tecnologia e aceleração de empresas. Os recursos são oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual. Rapidamente, eu estou me encaminhando aqui já para o final, mas eu gostaria também de comentar sobre o programa Cultura Viva, né? Esse programa foi uma das principais realizações do Ministério da Cultura, sobretudo na gestão do ministro Gilberto Gil, mas é um programa que, ao longo do tempo, foi acumulando uma série de problemas, sobretudo problemas derivados da modalidade de repasse de recursos que foi adotada pelo Ministério lá atrás, que foi a modalidade de convênios, a modalidade mais draconiana da Lei 8666. Então, o Ministério passou a tratar pequenas entidades, grupos, pequenos coletivos de artistas, como trata governos estaduais e governos municipais. Ora, nós temos hoje uma série de governos municipais e até alguns estaduais que estão inadimplentes com o Ministério da Cultura porque não conseguem dar conta da burocracia. Agora, vocês imaginam esses pequenos grupos, né, Romildo? Então, a gente teve aí uma série de problemas de prestações de contas, e muitos desses grupos, artistas, coletivos, etc., foram empurrados para a ilegalidade. Os convênios foram paralisados. Eu tive uma experiência com isso quando fui secretário municipal de Cultura do Rio, tanto é que para a 2ª edição do Cultura Viva no Rio, nós dispensamos o Ministério da Cultura e fizemos nós mesmos lá, direto, usando a modalidade de prêmio, e deu super certo. E o primeiro convênio, a gente teve que montar uma força-tarefa de prestação de contas para poder fazer pelos grupos a prestação de contas, porque eles não estavam conseguindo dar conta. Enfim, então, em função aí dessa experiência toda, isso é importante lembrar, quando eu cheguei lá no Ministério, tinha um relatório do TCU dizendo o seguinte: acaba com esse programa. Esse programa não pode funcionar por conta desses problemas todos e tal, etc. Mas, enfim, reconhecendo a importância dele, a importância da gente lidar com esse universo, com esses grupos, com esses coletivos, artistas, etc. E entendendo esse programa como um programa de microfomento cultural,
nós decidimos, então, em vez de acabar com o programa, reformulá-lo, e foi, então, o que passamos a fazer. Elaboramos um diagnóstico, contratamos aqui em parceria com o governo do Estado de São Paulo o estudo de impacto, né, pela FGV, mudamos o modelo de repasse de convênio para premiação, que é muito mais adequado, e a prestação de contas é de objeto e não contábil. E começamos, então, partimos para a repactuação dos convênios ativos, e aí a ideia é fazer novos editais a partir desta repactuação. Nós temos 17 convênios estaduais e 19 convênios municipais ativos. Isso aí também está dando um trabalho gigantesco, fenomenal, ali, e é homem-hora máquina, né? São horas de trabalho para conseguir dar conta da resolução desses problemas. Mas conseguimos já repactuar São Paulo, Rio de Janeiro está em fase de conclusão, Rio Grande do Sul também está no finalzinho, Ceará está bem avançado, Bahia e a rede municipal aqui de São Paulo vão ser as próximas. Também nessa área do microfomento, e visando dar conta aí de um segmento que é absolutamente fundamental para a cultura brasileira e que tradicionalmente foi ignorado ou deixado para lá pelo Estado, que é o segmento dos artistas, dos mestres, das mestras, dos coletivos, dos grupos, das associações que mantêm vivas as tradições culturais populares do nosso país. Nós realizamos, em 2017, a 4ª edição do Prêmio de Culturas Populares, com R$ 6.800.000, e concluímos, né, isso é importante dizer, né, pagamos, contratamos e pagamos todos os prêmios, importante dizer, e aí, uma vez que esse processo foi concluído, então lançamos agora o novo edital, que é a edição de 2018, agora com R$ 10 milhões, que é o valor recorde para este programa. São 500 prêmios de R$ 20 mil cada um, e são 100 projetos contemplados por região. Nós resolvemos fazer uma distribuição equitativa entre as regiões brasileiras. As inscrições estão abertas até 13 de junho. Se vocês puderem nos ajudar aí na difusão disso, é muito difícil, né? Talvez a tarefa mais difícil é fazer essa informação chegar a quem... Pois é, vamos divulgar pelo WhatsApp, né? Enfim, são 200 prêmios para mestres e mestras, pessoas físicas, 180 prêmios para grupos, 70 prêmios para grupos que sejam pessoas jurídicas, 20 prêmios para herdeiros de mestres e mestras que mantêm o trabalho, né, dos seus ascendentes funcionando, e temos também 30 prêmios para iniciativas de cultura popular que lidem com a questão de acessibilidade. Em 5 edições, né, na verdade, essa é a 6ª edição, né, do prêmio. Foram 5 edições anteriores, nós tivemos 9.000 inscrições, 1.545 premiados e 18,7 milhões. Quer dizer, vocês estão vendo que vamos ter 28,7, considerando os 10 milhões desta edição, sendo que mais da metade nas últimas 2 edições. Realmente é algo que a gente resolveu apostar e investir, porque vimos ali de perto o resultado extremamente positivo que há. Esse recurso pode parecer aqui, para padrões de São Paulo, baixo, né, 20 mil reais, mas, em grande parte dos casos, é exatamente o que eles precisam para manter o trabalho ativo e funcionando. E essa coisa da valorização também é muito importante. Bom, questão do direito autoral, nós também procuramos dar uma ênfase muito grande. Vocês sabem que a
revisão da Lei do Direito Autoral de 2013, feita pelo Congresso Nacional, deu ao Ministério da Cultura algumas atribuições regulatórias neste campo, e o Ministério demorou muito a se preparar, a se organizar para exercer o seu papel. Houve uma demora grande também na regulamentação, essa lei só foi regulamentada em 2015, e isso estava um pouco, eu diria, parado, então nós resolvemos dar um gás, conseguimos alguns avanços já. As entidades arrecadadoras da área da música foram devidamente habilitadas pelo Ministério, isso é algo que estava pendente, conseguimos agora, no início do ano, realizar esta habilitação. E agora nós estamos trabalhando a questão da habilitação das entidades de audiovisual. E eu espero também, o mais rapidamente possível, conseguir concluir este processo. E estamos criando a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Está na mesa do presidente para ele assinar. Assim que os nossos amigos caminhoneiros derem um descanso, eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer essa assinatura. E é uma reestruturação do Ministério, mas, basicamente, a grande novidade é a criação desta secretaria. Eu penso que é um tratamento institucional à altura da importância do tema. E é importante dizer que, nesta secretaria, nós teremos, pela primeira vez na história do Ministério da Cultura, uma coordenação de combate à pirataria e ao tráfico ilícito de bens culturais. Então, estamos também assumindo o nosso papel nessas duas áreas tão importantes. Temos aí um desafio, o grande desafio dessa secretaria, é regulamentar a questão dos direitos autorais nos serviços digitais, nos meios digitais. E também a questão aí do combate à pirataria e ao tráfico ilícito de obras de bens culturais. Vocês terem uma ideia da importância econômica disso, nós tivemos, em 2017, R$ 1 bilhão arrecadados em direitos autorais, e este valor foi distribuído para 259 mil pessoas. É muita gente, é bastante gente, e nós estamos falando aqui apenas da área da música. A nossa proposta agora, então, é expandir isso para o audiovisual e depois vamos para as demais. Bom, para finalizar, 2 assuntos. Nós temos feito também, procurado expandir a nossa atuação fazendo parcerias estratégicas, BNDES, Apex, Unesco, MEDIC, o MRE, o Sistema S, incluindo o SEBRAE, também o IPEA. Eu vou sair daqui a pouco e vou lá para o SEBRAE, ali em Campos Elíseos, né? Nós vamos assinar lá um convênio com o SEBRAE para a criação, naquele casarão lá de Campos Elíseos, de um centro, palácio, né? Palácio Campos Elíseos, de um centro de economia criativa. Enfim, é um dos exemplos, mas tem iniciativas aí com todos esses órgãos. E, finalmente, eu queria chamar a atenção de vocês para um evento que o Ministério da Cultura está ajudando a organizar, que eu penso será muito positivo para a economia criativa brasileira, que é o MIC-BR, Mercado das Indústrias Criativas do Brasil. Nós lançamos, vai acontecer aqui em São Paulo, de 5 a 11 de novembro. É basicamente um encontro com rodadas de negócios, seminários, ações de capacitação, de formação, showcases de produtos e por aí vai, mas a ideia é que seja uma grande vitrine da economia criativa brasileira. E nós vamos ter uma participação internacional também muito importante. Nós lançamos um edital com inscrições abertas até dia 27 de junho, que visa a bancar a vinda para São Paulo de empreendedores culturais de outros estados, para que a gente possa reforçar a participação aqui no MIC-BR, né? Então, vamos selecionar 180 que terão as suas despesas bancadas pelo Ministério da Cultura. O MIC-BR é uma organização conjunta
do Ministério da Cultura e da Apex Brasil, e nós temos a participação de diversas entidades culturais. Basicamente, teremos, além do Brasil, mais 7 países. Cada país desses vai trazer uma delegação de mais ou menos 100 pessoas, entre empreendedores, artistas e compradores. Além disso, nós vamos ter 100 compradores internacionais de outros países que a Apex está trazendo, e a expectativa é de geração de 10 milhões de dólares em negócios. Esse aí é o edital, né, a que eu me referi. E o evento vai acontecer no corredor cultural da Avenida Paulista, envolvendo aí todas essas instituições, inclusive o nosso queridíssimo Centro Cultural São Paulo, que eu sei que é a menina dos olhos do Calil. Não é, Calil? Você não tem um carinho todo especial pelo Centro Cultural São Paulo? Exatamente, pois é. Aliás, uma coisa fantástica que eu vi outro dia lá no Centro Cultural São Paulo, eu nunca tinha ido lá num final de semana. E aí eu fui lá num domingo. E o centro estava completamente tomado de pessoas, né? Uma quantidade de gente fenomenal, e muita gente, tinham muitos grupos e coletivos de dança, né? As pessoas aproveitando lá o espaço para ensaiar suas coreografias e tal, com aqueles boomboxes, assim. Todo dia tem isso, né? Achei realmente sensacional. Enfim. Não, certamente receberá, porque cada um desses lugares aí vai receber recursos para participar do MIC-BR. Bom, vamos lá, enfim, o MIC-BR, o objetivo é esse aí, geração de negócios, capacitação, integração entre mercados, troca de experiências, enfim, estímulo a parcerias e tal. Essa participação dos outros países é uma participação que está super bem costurada aí com os ministérios da cultura, e a gente vai ter, então, aí muita gente de outros países. Acho que vai ser um intercâmbio bem bacana. Nós estamos estimando a agenda B2B, 2.000 pessoas por dia, e o que é voltado para o público em geral, cerca de 5.000 pessoas por dia. Bom, esta é a perspectiva com a qual nós temos procurado trabalhar, ou seja, fazer uma política de cultura que seja uma política de Estado, não apenas de governo, tentando plantar as bases aí para que muito disso tenha continuidade e se solidifique. A gente tem dado uma atenção muito especial no treinamento dos servidores do Ministério, no envolvimento dos servidores. Temos nessa equipe realmente um pequeno número de pessoas de fora dos quadros do Ministério. Procuramos trabalhar com os recursos disponíveis para levar isso adiante. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, e um bom seminário para vocês.